Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e criei esse canal para falar sobre críticas literárias de livros de religião, seja literatura, sociologia da religião, história das religiões, dicas de livros, todos nessa temática da religião. Então, não é um canal apologético, ou seja, não é um canal que visa pregar alguma religião, alguma fé, alguma denominação religiosa, mas discutir, dentro do possível, todos os livros dessa temática. Ou seja, tem um outro canal que eu trabalho mais a crítica literária de romance, literatura, teatro, poesia, contos, ou seja, a linha mais literária mesmo. Lá também falava de livros de literatura, mas aqui o tema é esse mesmo, Então, hoje eu vou voltar a falar, ou vamos falar hoje de religiões indianas, usando esse livro aqui, e também esse livro das religiões, que esse aqui é mais ilustrado, Eu gosto de ser bem introdução. Esse é bem introdução, e esse aqui é organizado pelo John Bowker, John Bowker organizou, e aí a parte inicial do livro é basicamente as religiões da Índia, Então nós temos o hinduísmo, que é um nome assim muito amplo, Aquele nome assim amplo, que é hindu, do Vale do Rio Indo, surgiu a cultura indiana. Tem gente que fala brahmanismo por causa do deus Brahman, que aí tem a Trimurti do Brahman, o Vishnu e o Shiva. Vamos falar en passant sobre isso. E também surgiu o jainismo, o budismo e o sikhismo, são as religiões principais lá na Índia. Lembrar que a base dessas religiões todas é esse sistema hinduísmo. O hinduísmo é um tema assim ocidental para essas religiões, que são várias religiões, algumas bem politeístas, ou seja, são vários deuses, mas algumas são até enoteístas ou monolatrias, ou seja, no sentido de que alguma dessas linhas de tradição religiosa segue um dos deuses. Por exemplo, tem aqueles que cultuam só um Vishnu. Vishnu é aquele deus que preserva, Ou seja, na Trimurti tem o deus que cria, que é o Brahma. Depois tem o Vishnu, que é o que preserva, e aquele que renova, que é o Shiva, e cada um tem a sua Shakti, que a Shakti é a deusa, a Devi, tal, uma deusa consorte. Então são os três mais as três deusas, E aí então aqueles que cultuam só o Vishnu, então é a monolatria, ou seja, não negam os outros deuses, mas cultuam só um. Então é quase um monoteísmo, só que não tem monoteísmo. A gente vai chegar no monoteísmo na Índia em outro aspecto. E também aqueles que cultuam Shiva. Então tem os cultuadores de Shiva e oferecem as oferendas ao Shiva e tal, que está nessa Trimurti. Trimurti seria os três deuses, Os três deuses. Agora, os três deuses vieram de onde? Vocês surgiram os três assim? Não, na verdade, teria eles saíram, foram emanados, podemos dizer assim, de um ser absoluto, único, que seria lá o Brahman, que é a grande alma, a alma cósmica, o Atman. E aí tem esses conceitos do Atman, de cada ser vivo, ser compartilhado com o Atman supremo, o Atman individual, o Atman supremo. E aí as escolas do Vedanta, aquelas escolas em que há mais panteísmo, ou seja, não dualidade, onde que todas as criaturas de alguma forma são divinas, são Deus, e aquelas de meio termo, que é o não dualismo qualificado, ou seja, existe uma alma compartilhada e tal, mas a alma do indivíduo, a alma dos seres criados não são do mesmo nível de qualidade da alma cósmica, do Atman cósmico. E tem aqueles que são dualistas, que seria semelhante às religiões monoteístas, que seja no dualismo, no sentido de que existe a alma do Criador, e existe a alma mundi, a alma do mundo. Então, aí não tem panteísmo, porque o panteísmo tende a confundir a criatura com o Criador. O panteísmo tende a falar que a criação é a manifestação do Criador. Essa é a diferença aí. E tem panteísmo também na tradição ocidental, que a gente vê, por exemplo, na filosofia do Baruch Spinoza. Baruch Spinoza também ele falava disso, ou seja, da questão da natureza, Deus natureza. A gente vai falar do Baruch Spinoza, que veio da tradição judaica e tal, que é estranho a tradição judaica, que é mais o sentido de Deus transcendente. A mesma coisa da tradição islâmica, a tradição do Islã
é o seguinte, o Corão é que Deus também é transcendente, né? Já o cristianismo, né, desde o catolicismo, tenta aí uma adequação do transcendente e imanente, porque é a ideia da imanência, da manifestação de Deus, né, em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo seria um avatar divino. Ideia de avatar divino que tem, obviamente, aqui no brahmanismo, né? Então a ideia, por exemplo, de Vishnu, de tempos em tempos, ele encarna na Terra. Ele foi o Rama, foi o Krishna, né? O mais famoso dele, o Krishna, e também possivelmente Buda, né? Então existem tradições que falam que Buda, só que o budismo, que nasceu no hinduísmo, não vai aceitar, né? Ou seja, pelo menos que eu vi dos budistas, o Buda, ou seja, o Siddhartha Gautama, era um homem normal, né? Só que ele tinha digamos assim, um Buda cósmico, né? Ele encarnou um Buda cósmico, não seria uma encarnação de Vishnu, né? Essa leitura de que Buda também seria Vishnu é uma leitura do hinduísmo absorvendo o budismo, né? Muito bem, além do budismo, tinha o jainismo, que é aquela pregação da não violência, né? Inclusive eles têm toda a delicadeza de não matar nada, eles andam com um lenço, né? Para não engolir por acaso algum inseto, e andam varrendo o chão para não pisar nenhum inseto, né? Então tem todo cuidado assim, de preservação da vida. É impressionante essa preocupação que tem os jainistas. E também se adequaram, os jainistas adequaram muito ao hinduísmo, né? Então fica ali trabalhando. O budismo já saiu fora, né? O budismo já foi uma reação ao brahmanismo, e o budismo hoje nem é muito famoso lá na Índia, né? O budismo já foi ali para o norte, Nepal, Tibete, China, e foi para o sudeste asiático, então foi para a Coreia, foi para o Japão, então tem várias linhas do budismo. Vou dar algumas dicas de leitura sobre o budismo. Tem também o sikhismo já foi uma mistura ali da yoga, né? Da yoga, a parte aqui do hinduísmo, que é a yoga, que é uma prática de meditação, de respiração, né? Exercícios físicos, sempre para levar ao êxtase, né? Ao samadhi, que é um dos conceitos aqui do hinduísmo. O samadhi seria aquela forma de êxtase, né? Êxtase místico. Outro conceito que tem. Aí a yoga inspirou, né, misturada com práticas de sufismo, que é do Islã, gerou o sikhismo, né? Então essa é uma dica aí. Vai falar que é passando também muito bem, né? O livro bem introdução também. Vai falar do sikhismo, né? Que é essa tradição assim, eles são perseguidos ali por ambos os lados, né? Tanto pelos, né? Eles tentam ali achar uma região para eles morarem, que eles têm uma mistura então são monoteístas, né? São monoteístas, não são politeístas, são monoteístas igual ao Islã. Mas as tradições são muito indianas. Então a mistura assim de Islã com cultura indiana, né? Então interessante isso aí. Conheço pouco, mas né, vale a pesquisa, né? A mistura de sufismo com yoga. Muito bem, a yoga é uma das questões que tem, né? São das práticas que tem no hinduísmo. E tem a questão também do dharma, do karma e da samsara, né? Então o karma é aquilo que você carrega nas suas vidas, né? Porque lembrar que o hinduísmo tem, além do politeísmo, a questão da reencarnação, as várias vidas, né? A roda de samsara seria essa roda das reencarnações, né? Ou seja, o espírito é imortal, o espírito não morre, então ele vai voltando de tempo em tempo em corpos. Então tem corpo, a pessoa aí depois morre, encarna outra pessoa. Então você vai carregando esses karmas dessas vidas que você vai purificando, e quando você se purifica, você sai do ciclo das almas, né, das reencarnações, e atinge aí o moksha, né, o moksha, que seria aquele nirvana lá dos budistas, né? Então vou entrar no budismo daqui a pouco. Então interessante. Aí o budismo conserva também a ideia de dharma. A ideia de dharma é um caminho de dever, ou seja, um dever que seria tipo um dever religioso, né, que você conseguiria purificar-se, né, com certas práticas, com certa meditação, e sair desse peso do karma. Mas o karma nem é ideia negativa, não. Quando a gente pensa aqui no Ocidente, ideia negativa. O karma é qualquer coisa positiva ou negativa que você vai carregando, porque é aquela ideia de que você planta, você colhe, ação e reação. Tá? Basicamente isso, né? É uma lei assim, que se tivesse né, como o budismo não fala que tem os deuses, né? Mas se tivesse os deuses, também os deuses sofreriam karma, né? Então os deuses também sofreriam, seriam mutáveis, né? Então interessante isso aí. Aqui fala do budismo. Bem, o budismo, já que eu vou falar do budismo, então abre esse livro, abre com o budismo, né? Vai falar as práticas, as oferendas e tal. Mas para falar de budismo, vou gravar uma segunda parte. E o budismo eu conheci assim, quando eu li a primeira vez o Siddhartha, e depois a segunda vez, quando eu li o Siddhartha do Hermann Hesse, que o Hermann Hesse gosta muito, né, de questões assim místicas, espirituais,
que escreveu lá a biografia do Francisco de Assis, né, São Francisco de Assis, escreveu O Lobo da Estepe, etc. Né? Então ele gosta muito de sistemas assim, bem underground, bem místico, oriental, né? E aí eu fui ler então, né, aqui, por exemplo, o budismo do Buda, que volta bem à base do budismo, o que foi Siddhartha Gautama, né? Nesse livro do resto, o Siddhartha Gautama aparece uma cena, mas o Siddhartha aqui não é o Gautama, né? O Sakyamuni, o Siddhartha Sakyamuni, que é o Buda, o iluminado, né? Buda é um título, né? Buda é o título do Buda, né? É o iluminado. E aqui então vai voltar às bases mesmo, né, lá nos sutras, a conversa antes daquelas divisões que tem, né, do grande veículo, do pequeno veículo, né, Theravada e tal, o budismo tibetano, aí o budismo da China, o budismo do Japão, né, o Zen budismo. A gente conhece mais o Zen budismo. Mas tem um livro aqui da Alexandra também, né, David Neal, que é a David Neal, que ela vai falar das iniciações tibetanas, né, que aí vai mostra como o budismo tibetano é muito mais ritualístico, encenações, performances ritualísticas, né? Parte devocional, que o Zen é menos, né? Então tem o Zen que é só meditação, né? Não tem algumas oferendas, igual né, a gente vê na China, no Japão, mas a diferença do Zen para o Tibete, né? Então a gente conhece muito o budismo do Zen, né? O Zen budismo, mas não conhece muito a questão assim das oferendas lá no tipo que o Tibete tem a religião do Bonto, né? É uma religião que tinha lá que misturou, igual lá no Japão misturou com o shintoísmo, né? Então essas sincretismos são fantásticas, né? Depois a gente vai falar aqui da Seishonoe, que é uma das religiões japonesas que mistura shintoísmo, budismo e cristianismo, né? Seishonoe é muito famosa aqui no Brasil, que mistura essas três, mas tem outras religiões japonesas aí que surgiram muitas, né, no século XX. Para falar de filosofia budista, eu também vou falar um pouco mais no próximo vídeo, né, que é a parte 2. Tem um livro fantástico, que aí ele vai, a Ana Paula Martins Gouveia vai falar dos aspectos filosóficos, né? Então ela vai entrar nos aspectos religiosos, né? Vai dar uma passada na vida do Buda, vai falar os tipos de escolas filosóficas que já tinham naquela época, né? Os Vedas, os Vedantas, né? Vedantas, que seria essa leitura, os Upanishads que tem no Brahmanismo, mas aí o Buda criou, né, a própria filosofia budista, que foi sendo trabalhada aí ao longo dos séculos, né? Então aqui é a filosofia budista. Muita gente vê o budismo como uma filosofia. Então conheço várias pessoas que não, o budismo é uma filosofia. Eu não sigo nenhum aspecto religioso, ou seja, não faço nenhuma oferenda para Buda, né? Não vai acender incenso para um boneco do Buda ali, uma estátua do Buda, né? Mas ele vai respeitar a filosofia, o modo de vida, né? A questão da não violência, a questão do desapego, a questão de superar o ego, a questão do viver aqui e agora. São todos aspectos, e vou falar mais detalhadamente quando eu falar, né, deste livro Introdução à Filosofia Budista, ou seja, você encarar o budismo como uma filosofia de vida, não exatamente como uma prática religiosa, né? Então você pode ser religioso de outra fé, né? Você pode ser um católico e ter algumas práticas budistas, conheço, né? Você pode ser judeu e admirar a cultura budista, né? Então a pluralidade religiosa está aí, os sincretismos estão aí. Então, assim como tem pessoas que são católicas, espíritas e vão no Seishonoe, tem pessoas que são católicas, espíritas e vão fazer práticas budistas, né? De meditação, de filosofia, de desapego, de viver aqui agora, né? O mindfulness. Muitos executivos, empresários usam o mindfulness, né? Que é aquela questão da concentração, da meditação, sem uma questão transcendental, né, de alcançar o nirvana, não, mas uma questão de calma, de relaxamento, de percepção do aqui e agora, do desapego das coisas materiais, né? Então é interessante isso aí. Mas aguarde que eu vou fazer a parte 2 daqui a pouco aqui, só sobre dicas desses livros de budismo, ok? Então fiquei a dica, né, desses livros aqui, para quem quer conhecer religiões, né? Muito aconselhável, com introdução. Mesmo que esse canal aqui fale mais sobre as abraâmicas, né? Mais monoteísmo, mas eu vou falar de outras religiões sim, que eu acho interessante a pluralidade. Né? Gosto muito da diversidade, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.